ao longo das... Pauta da terceira reunião ordinária da Comissão Parlamentar Especial da Tarifa Zero. Início da reunião às 16h06. Hoje a gente tem o senhor João Luiz de Mantova, da ANFRE, para falar sobre o projeto de mobilidade integrada sustentável, o PROMOBS. Desde já a gente agradece a presença e a disponibilidade para estar aqui discutindo o transporte coletivo regional com a gente, João. Então, vou te dar 15 minutos, a gente tem feito assim, e depois abre para cada vereador fazer alguns questionamentos e a gente retorna contigo para as considerações. Perfeito. À vontade. Bom, primeiro, vereador, obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui nesta casa, né? No ano passado a gente teve uma longa discussão aqui, quando da aprovação dos projetos de lei necessários para a operação de crédito, e então é sempre muito bom estar aqui discutindo com vocês um projeto dessa magnitude e importância para toda a região, né? Então, aqui o PROMOBS é o nosso projeto de mobilidade integrada da região da ANFRE, né? E ele começou lá atrás no projeto Inova ANFRE, que foi o primeiro projeto de desenvolvimento regional. Tinha 3 eixos, o terceiro eixo era o da mobilidade regional. Então a gente já identificou em 2016 que nós iríamos estar vivendo esses problemas de mobilidade que nós temos hoje. Naquela ocasião nós fizemos 3 projetos, que foi o plano de mobilidade regional, condensamos os 11 planos municipais de mobilidade em um regional, fizemos um primeiro desenho de um sistema de transporte coletivo regional e fizemos também um estudo de pré-viabilidade econômica para ver se o projeto pararia de pé, né? Com isso, nós fomos buscar em 2018 uma parceria do Banco Mundial, porque nós precisávamos de um acompanhamento, um assessoramento técnico em um primeiro momento do banco e, num segundo momento, os recursos necessários para a implantação do projeto. O banco se sensibilizou com o nosso projeto, por ser um projeto consorciado, é o primeiro projeto de gestão consorciada aprovado pela Comissão de Financiamento Exterior no Brasil, a COFIEX, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer esse modelo poder ser estendido para todo o Brasil. Porque, via de regra, os recursos do Banco Mundial não chegam aos municípios de pequeno e médio porte. Para colocar de pé, a gente criou um consórcio multifinalitário. Boa tarde, vereador. Boa tarde, vereador. Um consórcio multifinalitário na região, que é o SINANFRE, porque a ANFRE, como os senhores sabem, é uma entidade privada sem fins lucrativos. Então, ela pode apoiar os projetos, mas ela não pode fazer a gestão de serviços públicos associados, porque ela não é pública. Então, nós criamos um órgão público, né? Os municípios criaram para poder fazer essas questões regionais. Submetemos o nosso projeto, fomos aprovados na COFIEX e daí seguimos o ciclo de preparação do banco. Em que fase nós estamos? Cumprimos a etapa 1, a 2, a 3 e a 4 e falta a 5, que é a implantação, o início da implantação, e a 6, que é os resultados finais do projeto, né? Então, a gente já percorreu todo o longo caminho e agora a gente está em um fluxo burocrático, então, as 4 etapas, um fluxo burocrático para contratação, porque o governo federal, ele é o garantidor da operação de crédito e os municípios de Balneário Camboriú e Itajaí Navegantes, que suportam o financiamento, eles são contragarantidores dessa operação de crédito. Então, para assinar, a gente precisa cumprir aquele fluxo, que é, primeiro, passar na STN, ter o nosso pedido de verificação de limites de endividamento aprovado. O segundo passo é a autorização da PGFN, que analisa o parecer da PGFN quanto à legalidade da operação. O terceiro passo é a Casa Civil da Presidência da República, que despacha o projeto para a Comissão de Assuntos Econômicos do Congresso, e é lá que autorizam a contratação da operação. Ele é um fluxo complexo, mas ele tende a ser rápido se as coisas andarem com agilidade, porque a gente pretende concluir essa assinatura até nesse primeiro semestre ainda de 2025. Assinou, nós já temos o dinheiro disponibilizado pelo banco e a gente de imediato pode começar as obras de implantação para tirar o projeto do papel, tá?
Então, a grande parte já está pronta, agora o encaminho do PVL ali está um pouco desatualizado, a gente pretendia em 15/2, mas houve um questionamento da PGFN quanto a uma questão, e agora nós conseguimos a resposta da PGFN e estamos alterando os pareceres jurídicos para encaminhar o PVL. Então, nós devemos até 15/4 encaminhar os PVLs dos 3 municípios. É uma operação complexa, tá, vereador? Às vezes parece que não está andando na velocidade, mas se já é complicado fazer para um ente da federação, para fazer para 3 simultaneamente, que as análises têm que ser conjuntas e ao mesmo passo, é um baita desafio, tá? Porque às vezes um município está com a certidão, tudo do calque, tudo direitinho, mas outro município não está. Daí tem que esperar o outro tá, porque quando encaminhar tem que ser os 3 100% ok. Estamos formando a UGP, né? Já estamos atuando. A UGP é uma unidade de gerenciamento do projeto, que é uma exigência do Banco Mundial. Vão ser 16 profissionais que vão atualizar de múltiplos setores, que vão atuar ali para acompanhar toda a implantação do projeto, desde as obras até as questões econômicas e financeiras. Estamos conversando para a elaboração já dos termos de referência, para adiantar o processo, porque quando a gente tiver o projeto assinado, a contratação assinada, a gente já pode de imediato lançar a licitação, temos pressa, né? E a pretensão do contrato até 31 de maio. Mas o que é o Promobis? São esses 4 componentes que estão na tela. O primeiro componente é o sistema de transporte coletivo regional. Tá? O segundo é o túnel imerso entre Itajaí e Navegantes. O terceiro é um componente só de Balneário Camboriú, que é a mobilidade, micromobilidade elétrica e mobilidade ativa em Balneário. E o quarto é uma capacitação institucional que todo projeto do banco tem que ter. Capacitações, treinamentos de mão de obra, gerenciamento de projeto, então ele é um componente. O sistema de transporte coletivo, que é o mais importante, é o coração do nosso projeto. Às vezes as pessoas focam muito no túnel entre Itajaí, pelo ineditismo da obra, mas o nosso projeto é um projeto de transporte coletivo, né, para que a população possa se locomover independentemente do automóvel na região, e ele é composto de 3 subsistemas. O norte, que vai de Bombinhas a Camboriú, está em vermelho. O central, que vai de Camboriú até Navegantes. E o sul, que vai de Navegantes a Balneário Pissarras. Só para os senhores terem uma ideia do que isso representa em termos de economia de tempo e economia financeira para a população, para os usuários, antes da pandemia, que são os números que a gente tem, a pessoa, para sair de Bombinhas e chegar a Balneário Pissarras, ele precisava passar por 4 companhias de ônibus intermunicipais, coordenadas pelo Estado, sem nenhum controle de quando chega um ônibus e sai o outro. Então as pessoas levavam, em média, 3 horas e 50 minutos para fazer esse trajeto de pouco mais de 60 quilômetros. E despendiam R$ 23 dentro desses 4 sistemas de ônibus. Com o nosso sistema, a nossa previsão de tarifa é de R$ 5,00 por subsistema, com R$ 2,50 de integração. Então, a pessoa, para sair de Bombinhas e chegar a Balneário Pissarras, ela vai pagar 5 até Camboriú, mais 2,50 até Navegantes e mais 2,50 até Balneário Pissarras, o que dá um total de 10. Veja que de 23 caiu para 10. E o tempo, depois que nós tivermos tudo no modelo de BRT, lembrando que no primeiro horizonte só o sistema central é BRT, que é a canaleta exclusiva para ônibus, os outros sistemas ainda são tráfego compartilhado, o ônibus anda junto com os carros, mas depois que nós tivermos... O primeiro, qual é o primeiro? É o Porto Belo, Bombinha, não? Não, é o verde, Camboriú até Navegantes. Esse é que vai entrar no modelo BRT já no primeiro horizonte. Todo o sistema vai começar a funcionar simultaneamente. Só que de Bombinhas até Camboriú, o ônibus vai compartilhar a pista com os veículos no primeiro momento. Já no verde, ele vai ser exclusivo para o ônibus, e no azul também compartilha a pista. No segundo horizonte de concessão, todo o sistema vai ter canaleta exclusiva para o ônibus de questão. Então, veja que a economia de tempo ele cai de 3 horas e 50 minutos para 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 20 esse trajeto, e de R$ 23,00 para R$ 10,00. As premissas de Mobility as a Service, que é o que temos de melhor no mundo: integração modal, bilhetagem eletrônica, acessibilidade universal, monitoramento em termos
tempo real, comunicação com o usuário e compartilhamento de veículos. Tudo isso dentro do celular da pessoa, né? Então, a pessoa vai poder controlar todo o seu sistema de ônibus aqui. Bom, o sistema de ônibus também tem um diferencial, que é o primeiro sistema de ônibus elétricos, 100% elétricos do Brasil. Toda a frota será com ônibus elétricos, não teremos ônibus a diesel aqui, mesmo no tráfego compartilhado, tá? Segundo elemento é o túnel entre Itajaí, então, de transporte coletivo eram aquelas questões. Segundo elemento é o túnel entre Itajaí e Navegantes, que é uma obra essencial para Balneário Camboriú. Essa obra tem um custo muito pequeno para Balneário Camboriú, depois vocês vão ver os rateios, mas eu diria que é uma obra essencial, porque ela coloca o aeroporto de Navegantes dentro de Balneário Camboriú. Hoje, eu moro aqui em Balneário Camboriú e viajo muito pelo aeroporto de Navegantes. Eu levo, quando o tráfego está legal, tudo bem, eu levo no mínimo 45 minutos para fazer esse trajeto. Quando o tráfego está ruim, às vezes é 1h30, 1h20, né? Dependendo do congestionamento. Quando nós tivermos a estação de ônibus dentro do terminal de passageiros, que já é um compromisso da CCR, né? Então, nosso ônibus vai parar dentro do novo terminal que eles vão construir, a pessoa desembarca do avião e em 30 minutos ela está no centro de Balneário Camboriú. Então, isso para um empresário que quer abrir um negócio aqui, que tem rapidez, vem um dia de São Paulo para acompanhar os seus negócios aqui, ele desce do avião, pega o ônibus com a pastinha dele, vai na empresa dele, retorna no final da tarde, independentemente de ficar no congestionamento. Então, é fundamental. O túnel, e aí se me perguntarem por que túnel e não ponte, tem considerações técnicas para isso. Nós temos alimentação, os portuários precisam de uma ponte de 65 metros de altura para não interromper a navegação, e o aeroporto limita essa ponte a 45 metros de altura. Então, a gente teve que procurar uma outra alternativa, e a melhor delas foi o túnel imerso, no exemplo do Santos Guarujá, que está virando uma realidade, o governador Tarcísio está fazendo. Estamos correndo com o Santos Guarujá, mas no fundo a gente quer que o dele seja um pouquinho na frente do nosso, porque o nosso vai sair muito mais barato, porque o grande custo dessa obra é a mobilização dos equipamentos. Esses equipamentos que ficam na Holanda, na China, na Europa, eles têm um custo muito caro para vir fazer aqui. Se a gente for esperto e conseguir controlar, aquele que vai estar fazendo no Santos Guarujá não vai ter nem custo para mobilizar o equipamento, porque o equipamento vai estar aqui pertinho. Então, o custo do nosso túnel vai cair sensivelmente. Então, a gente tem que ser um pouquinho depois do Santos Guarujá. Bom, 3 faixas em um sentido, 3 faixas no outro sentido, profundidade de 29 metros, sendo que sempre uma das faixas exclusiva para o transporte coletivo. E a célula central para pedestres e ciclistas, tá? Depois eu vou entrar no aspecto financeiro. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, senhores, aqui é mais afeto aqui, evidentemente, ao interesse dos senhores, mas ele é um projeto muito importante. Muitos questionam por que fazer investimentos tão altos em micromobilidade ou mobilidade ativa. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, puxa, vamos fazer novas vias, viadutos para facilitar o trânsito. Não há recursos que cheguem pelo crescimento de Balneário Camboriú, né, suficientes para a gente alimentar o estímulo dos deslocamentos por automóvel. A cidade se verticaliza muito rapidamente, não existe espaço para novas ruas, então são obras muito caras de mobilidade no futuro para Balneário Camboriú. Vai chegar um ponto que ou vai se restringir a velocidade de crescimento, ou não vai se ter contas para atender os deslocamentos. Então, a importância, Balneário Camboriú tem 7 quilômetros, 8 quilômetros em um sentido, norte-sul, e 6 quilômetros no outro sentido. É uma área territorial muito pequena. Nós precisamos oferecer à população opções para que ela deixe o automóvel em casa e se sinta segura ao trafegar pelas ruas com uma bicicleta, com um patinete elétrico, de forma que ela não esteja competindo diretamente com o automóvel. Um exemplo bem claro, Avenida Brasil, a gente tem uma ciclovia. Qual é o pai com as suas crianças que vai colocar 2 crianças em uma bicicleta para levá-las à escola atrás dele na Avenida Brasil? Um simples descuido, a criança cai dentro da pista de tráfego da Avenida Brasil. Por isso que as pessoas não usam. Como o Balneário Camboriú já tem um projeto no sentido
Norte-Sul, que é o calçadão da praia, que vai contemplar a micromobilidade nesse sentido e as ciclovias. Então, o que nós precisávamos? Fazer no sentido leste-oeste. Eu preciso trazer a população que trabalha aqui, do lado oeste da BR-101, que mora do lado oeste, que trabalha aqui na Avenida Brasil. Se a gente chega na rua 3.100, nos horários de pico, né, onde tem, é impressionante o número de bicicletas que tem em um sentido ou no outro passando embaixo daquele viaduto. Se nós tivermos vias que permitam que as pessoas façam esse deslocamento de uma maneira segura e veloz, vai ser um sucesso, e as pessoas, aos poucos, a gente vai deixando os automóveis em casa e vivendo uma cidade mais caminhável e segura nesse ponto. Então, aqui são alguns pilotos, a Rua Jordânia, a Rua Itália, exemplos, né, de como é e como pode ficar, e a Rua Curitibanos. Então, são ruas que não são usadas para o tráfego de automóvel e que podem ser corredores de pedestres e ciclistas. Né? Então, é um projeto significativo. Investimentos, para encerrar, nós temos investimentos de 120 milhões de dólares do setor público, sendo 90 milhões do BIRD, financiamento, operação de crédito externo, e 30 milhões de contrapartida dos municípios. O sistema de transporte coletivo é 66 milhões de dólares, sendo 43 do financiamento e 23 de contrapartida. Aqui estão todas as desapropriações necessárias. O túnel são 8 milhões de dólares, 4 milhões do BIRD, 4 milhões de contrapartida. Vou fazer um parênteses. Aqui não está a construção do túnel. A construção do túnel vai ser uma parceria público-privada. Esses são os estudos de estruturação que o financiamento, os municípios vão entregar para o governo do estado, para que, a exemplo do que o governador Tarcísio fez lá, o governador Jorginho, ou quem o suceder, possa fazer a PPP do túnel. Ah, João, mas vai ter interessados para fazer esse túnel? O túnel é 180 milhões de dólares para construir, tá? Vai ter interessados. O Banco Mundial fez um extenso análise de viabilidade econômica do projeto, e nós chegamos à conclusão que, para uma concessão de 35 anos, limitadas as tarifas de pedágio do ferryboat hoje, de R$ 5,00 para motocicletas e R$ 10,00 para automóvel, o investimento traz uma taxa interna de retorno para a iniciativa privada de 16,5% ao ano. O esperado do mercado para fazer investimentos em obras de infraestrutura é 11,5%. E no nosso cálculo ainda não entram as tarifas de caminhões, porque nós não tínhamos esse dado de demanda de caminhões. Então, a expectativa é que a gente chegue a mais de 20% de TIR, ou seja, não vai faltar empresas interessadas em fazer o investimento. E aqui, então, a pré-viabilidade, só para vocês entenderem a engenharia, foi feita toda uma engenharia financeira para ver quanto cada município contribui com o projeto. Chegou-se à conclusão que Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes, por deter a maior parte desses investimentos, eles iriam, 81% dos investimentos, eles iriam absorver os outros 19% dos outros 8 municípios para facilitar a operação de crédito. Ah, mas os outros municípios não pagam? Pagam, mas eles colocam em um fundo de mobilidade. E Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes, mesmo não contribuindo para esse fundo, eles têm o direito de receber no percentual dos investimentos que eles estão fazendo aqui. Então, é um fundo compensador para poder ressarcir esses 3 municípios. Vejam que o projeto o componente 3, todas as obras vão ser feitas em Balneário Camboriú, então todo o rateio é de Balneário Camboriú. E é só por isso que o valor dele é maior do que Itajaí de Navegantes. Se a gente tirasse aqueles 38 milhões, o rateio seria maior de Itajaí, depois de Navegantes, depois de Balneário Camboriú. Então, esse é o resumo dos investimentos. Deixa eu ver aqui se tem a participação do Estado, que eu acho interessante. Então, como ficou o valor final, esse é o percentual que foi a lei que essa Casa Legislativa aprovou na legislação passada, autorizando o município de Balneário Camboriú a contratar a operação de crédito no valor de 63 milhões de dólares para suprir isso.
esse é um quadro importante, porque, veja, aqueles 120 milhões vão pagar ao longo dos 22 anos, são 7 anos de carência para poder começar a pagar o financiamento e depois 15 anos para pagamento. O total da dívida vai crescer em 140 milhões de dólares, mas quando a gente traz isso para o valor presente ao longo do tempo, veja que os municípios estão pegando 90 e vão pagar 91 milhões 450 mil dólares. Então, é uma taxa de juro muito pequena. Eu fiz um comparativo porque os vereadores na ocasião me questionaram sobre a questão do dólar, né? Traz um receio, porque todo investimento que tem o componente do dólar ninguém sabe, e aí eu fiquei muito surpreso quando eu fiz esse levantamento. 31/10, 22 anos atrás, eu tinha feito em 31/10 de 2024, peguei os 22 anos atrás, o dólar valia R$ 3,64. Pela valorização dele, quando ele chegou em 31/10 de 2024, ele está valendo R$ 5,79. O dólar valorizou 58%, tá? Nesses 22 anos. Veja que foi uma valorização muito pequena. Às vezes a gente fala, puxa, o dólar está muito caro e tal, mas olha com a variação. O IPCA e o INPC, que são os dois índices que corrigem a base tributária dos municípios, no mesmo período, o IPCA 262% e o INPC 265%. Então, assim, o financiamento, só a correção da base tributária do município era mais do que suficiente para pagar todo o financiamento. Então, vereador, aqui aí o fundo de mobilidade, está vendo? Balneário Camboriú não contribui para o fundo, mas tem direito a 21,32% dos recursos. É o valor da compensação. Investimentos por município. E o governo do estado, nós conseguimos um protocolo de intenções com 3 questões. Ele vai outorgar ao consórcio a competência do transporte intermunicipal, para que o consórcio tenha legitimidade para executar a operação, e vai se responsabilizar por fazer a PPP do túnel, né? Então, a gente entrega os estudos para o estado e quem lança a PPP é o estado e não o consórcio. E, por fim, ele vai contribuir com 24 milhões de dólares para o projeto também de recursos. E aí esses 24, os prefeitos vão decidir se eles vão para o fundo de mobilidade ou se eles abatem da contrapartida dos municípios. Na nossa opinião técnica, deveria ir para o fundo de mobilidade, porque pode ser um bom começo para a gente começar a resolver outro problema que a gente tem, que é a BR-101. Desculpem, pessoal, a velocidade é um tema complexo, mas é um resumo bem apertado para os senhores, assim, para dar o plano geral aí do projeto, tá? Ficar à disposição aí dos senhores para responder qualquer questionamento. Agradecer ao João. Eu, inclusive, fiz parte da comissão legislativa, representando a Câmara de Balneário Camboriú, que discutiu a minuta e o projeto de lei do Promobis, e vou iniciar a palavra com os vereadores. Os vereadores querem se manifestar? Vereador Alessandro Teco. Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. João, satisfação recebê-lo aqui. Quer dizer que eu já tinha conhecimento, presidente, sobre esse projeto. Inclusive, nos encontramos em Brasília, né, João? Perfeito. Uma reunião com o ministro. Isso. O ministro, né? O Renan, né? Isso, o Renan. E a gente olhando assim, é um projeto complexo, né? Que é muitas informações, muitos números. E só uma questão que me chamou a atenção, o privado, ali que tem a questão dos investimentos, o privado ele vai poder depois fazer as concessões, é uma coisa meia... Terceirizar? Alguma coisa desse sentido, não sei se vai terceirizar, ou quando fala naqueles números ali, né, do privado, eles vão aportar o valor e depois como que vai ser essa participação deles no projeto? É só essa minha dúvida que eu... Perfeito, desculpe, eu até pulei aquele quadrinho, vereador, mas ali é porque isso é muito importante. Veja que, na realidade, isso é uma grande parceria entre o público e o privado. O privado está investindo 120 milhões, o público investindo 120 milhões e o privado vai investir 222 milhões no projeto. Como? 42 milhões no componente 1.
onde nós temos a frota de ônibus elétricos. Ao invés dos municípios, o consórcio comprar a frota, ele faz uma PPP, onde o privado compra a frota e dilui o pagamento da frota nos 15 anos, que é o tempo operacional. Simplifica muito a operação do ônibus e torna ela mais barata. Modelo do Chile, tá? E o segundo, quer dizer, parecido, o Chile ainda tem um diferencial, mas pelo menos é o que a gente está pensando nesse momento e vai ser confirmado pelos estudos de estruturação ou não. Um outro modelo pode surgir. E os 180 milhões é o privado que vai aportar esses recursos para construir o túnel e ele vai explorar o pedágio do túnel por 35 anos para se ressarcir desse valor que ele está investindo agora. Pode ser 35, pode ser 33, aí vai ser a concorrência quem vai dizer qual é o ano, tá? O limite é 35. Porque toda a PPP, o limite de concessão é de 35. Se ela não for viável dentro de 35, ou o poder público tem que dar uma contrapartida em dinheiro para diminuir o investimento do privado, mas o prazo máximo é 35, tá? Seria isso. Vereador Mazinho. Boa tarde, presidente, demais vereadores. João, obrigado, seja sempre bem-vindo aqui à Câmara de Vereadores. Na explicação, João, são duas perguntas. Na explicação, tu falou sobre o corredor exclusivo para o ônibus, que vai ter um trecho de Balneário Camboriú, vem de Bombinhas a Pissarras, mas tem uns trechos aqui em Balneário Camboriú que corta, pelo que eu vi, a Avenida do Estado, até o prolongamento com Itajaí, concluindo as obras. Foi conversado com a nossa autarquia municipal aqui já referente a esse corredor. Por quê? E aí a segunda pergunta já é também sobre esse assunto. Em todos os municípios, alguns teve a reeleição e outras teve a troca de governo. E como está a conversa com esses governos como Balneário, Camboriú, Itajaí, que entraram, teve já uma roda de apresentação, porque igual eu e o Ricardinho, e o vereador Bola, que também não estava na legislatura passada, outros políticos entraram, outras pessoas também. Perfeito. Como está essa conversa daí com quem entrou lá? Perfeito, vereador. É muito oportuna essa pergunta, porque assim, quando nós, na realidade, nós vamos contratar o projeto, nós não temos o projeto de engenharia, a gente vai utilizar o modelo de design and build para construir o componente 1 e o componente 3 de Balneário Camboriú. O que é o design and build? A empresa que vencer a licitação, ela tem que executar o projeto e a execução da obra. Todos esses investimentos não são feitos com a Lei Nacional de Licitações, e sim com a lei, com o regulamento de licitações do Banco Mundial. Então, ele traz esse modelo dentro do manual de operação deles. Bom, o que acontece com isso? Nós temos que apresentar para contratar um traçado preliminar. E esse traçado preliminar, em um primeiro momento, ele foi discutido com as secretarias de planejamento do governo anterior, e agora, no começo do ano, nós estamos revisitando os municípios para confirmar ou fazer as alterações no traçado em cada município, porque é uma nova visão de administração, tá? Então, aqui em Balneário Camboriú, especificamente, nós já conversamos com o secretário Carlos Humberto, na equipe dele, porque aqui nós temos dois componentes, o 1 e o 3. O componente 1 já alinharam o traçado, está ok, definido por onde querem que passe, com poucas mudanças em relação ao preliminar. E o componente 3, há uma discussão um pouquinho maior que eles estão vendo, porque existem alguns pensamentos que acham que os investimentos são altos para esta micromobilidade, Mas, infelizmente, o projeto que foi aprovado pelo banco prevê esses negócios. Se a gente voltar atrás, a gente tem que reaprovar dentro do banco, O que gera um pouquinho de atraso. Mas vamos ter uma outra reunião na próxima semana com a equipe para discutir esses aspectos. Tá? Vereador Bola. Bom, João, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Quando eu fui vice-prefeito, lá vem a história, quando eu fui vice-prefeito, nós fizemos uma linda história junto, Perfeito. A iluminação da BR-101, Hospital Ruth Cardoso, até a ponte de Ilhota, Nós ajudamos, Nós ajudamos, ninguém acredita. Ninguém acredita. Mas nós conseguimos. Depois nós contamos como é que foi, João? Isso aí.
Mas, João, eu sempre tive você como uma pessoa extremamente competente. Obrigado. E eu acho que o ex-deputado Paulo Bornhaus, quando lhe convidou para o projeto, né, foi pelo seu currículo, pela sua habilidade em poder trabalhar justamente esse meio, que é a pergunta que o vereador fez, Mazin, como administrar situações distintas em municípios distintos, com comportamentos distintos, né, e colocar com que isso não afunde, né? E Balneário Camboriú, pelo que você colocou, se compromete aí no endividamento de 91 milhões de dólares. São 63, vereador. Na Balneário Camboriú, a participação é 63. É o maior. 63 milhões de dólares. 52% do financiamento, certo. 120. Certo. Então, e até eu queria saber o seguinte, em relação ao Balneário, porque tem gente que diz assim, por que Balneário Camboriú, já me disseram uma vez isso, né? Por que Balneário Camboriú vai gastar tanto dinheiro para Itajaí ter um túnel para ligar para Navegantes? Né? Agora você mostra as ruas de Balneário Camboriú com nova configuração, né? Novas configurações aí. E eu vi ali pelas ruas, que são, eu acredito que não sejam as ruas delimitadas ou definidas, ou já foram definidas. Não, né? São só mas é assim, vai ter muito problema, né? Você convencer as pessoas a não ter uma vaga de estacionamento de carro na frente da sua casa, né, e ter apenas, passa um carro por vez e não tem onde estacionar. Ou estacionar nas garagens, ou não, se parar no meio do caminho e tranca tudo. Né? Foi difícil construir isso em Balneário Camboriú? Qual a cidade que mais deu problema, mais deu trabalho para você? Você acha que Balneário Camboriú realmente vai ganhar muito com isso? Bola, eu sou morador de Balneário já há mais de 10 anos, então já me sinto de casa aqui, né? E eu vou dizer, não só como técnico, mas como morador, e eu usei essa argumentação também com os novos integrantes da secretaria, né? Com o secretário Carlos também, dizendo o seguinte, não há outra opção para Balneário Camboriú. Se Balneário não mudar, se não colocarmos um transporte coletivo de qualidade, se nós não mudarmos a mentalidade de deslocamento, que a população mude o mindset de que eu não preciso fazer como eu faço hoje para levar minha filha no colégio, o deslocamento é de 500 metros e eu vou de carro na rua, né? Porque eu não tenho uma via segura para levá-la. Então, veja o que acontece. Se a gente não mudar isso, Bola, com a verticalização da cidade, aonde vão caber os carros? Se o nosso espaço viário, a área para deslocamento, ela é limitada. E as desapropriações em Balneário Camboriú são inviáveis pelo preço dos terrenos, né? pela qualidade. Então, se a gente não tiver uma alternativa, e isso passa pelo transporte coletivo de qualidade, né? E por essas ruas que permitam que a população deixe o automóvel em casa para fazer esses curtos e médios, a gente não chega. Mas eu entendo que isso, evidentemente, é um poder discricionário de cada administração pública. Então, o que a gente está trazendo argumentos técnicos, né, para mostrar que esse é o caminho que nós entendemos que seja correto. E, evidente, respeitando sempre as decisões do município, que são soberanas, né? Tem a equipe técnica, pode ser que eles divirjam dessa solução e aí tenha que se procurar uma outra. De qualquer forma, os valores, Bola, eles são exclusivamente pela participação no componente 3. Se nós tirássemos essas obras que vão ser investidas, e eu quero fazer uma ressalva, aqui não são só essas obras leste-oeste. Nós temos aqui ciclovias embutidas, temos uma série de... Desculpem aqui, pessoal, agora eu nem sei porque está conectado aqui. Vou desligar aqui. Nós temos uma série de outras intervenções que vão facilitar muito o tráfego. Eles estão fazendo uma análise disso, a complementação do binário. Dentro desses 38 milhões de dólares, tem 8 milhões só para obras de drenagem no município, que é para reduzir os alagamentos e as enchentes. Então, é um pacote de obras públicas que podem ser utilizados. Compete agora ao município dizer aonde e como. O recurso está aí. O que nós não podemos é simplesmente mudar 100% do projeto. E a participação maior é por causa disso, tá, Bola? Agora, em relação ao benefício, se
fosse prefeito de Balneário Camboriú e me dissesse, olha, você precisa investir 10, 15 milhões de dólares no túnel entre Itajaí e Navegantes, não tenha dúvida que eu faria esse investimento, porque é o túnel que vai permitir o crescimento do interesse turístico, empresarial em Balneário Camboriú por causa do aeroporto. Então, nós estamos trazendo o equipamento, como a gente não tem como trazer o aeroporto para cá, a gente está conectando o aeroporto para Balneário Camboriú. Veja que a participação de Balneário Camboriú no túnel é de 0,06%, porque o critério que os prefeitos definiram aqui foi a origem e demanda. E a origem e destino, a maior parte dos automóveis que passam é Navegantes e Itajaí. Então, eles arcam com o percentual maior do túnel. Então, Balneário está aplicando muito pouquinho, olha lá, bola, 4.500 dólares nos 8 milhões que vão ser utilizados para o túnel. E no sistema de transporte coletivo, dos 66 milhões, que Balneário vai ser, aliás, diga-se, é o único município que tem uma linha circular, por causa da grande concentração de empregos que nós temos na Avenida Brasil e esqueci de dizer, vereador, aquela hora que o senhor me perguntou, além do corredor entre o troncal, nós temos uma linha circular que vai unir Camboriú a Balneário Camboriú. Né? Acabar com esse problema de não ter as pessoas que residem em Camboriú não ter como chegar no trabalho em Balneário Camboriú. Então nós temos, veja que assim mesmo o investimento, a Itajaí está investindo 22 milhões de dólares no transporte coletivo e Balneário Camboriú 15 milhões de dólares apenas, né? Por causa também da origem e destino que foi o critério utilizado. Então assim, tecnicamente e como cidadão de Balneário Camboriú, eu entendo que esse projeto é fantástico para poder permitir que Balneário Camboriú continue crescendo. Vereador Ricardinho. Boa tarde, João. Boa tarde, presidente. Então, na verdade, minha pergunta, eu acho que é a pergunta de todos, né? Como o próprio nosso vereador Mazinho falou, né? Mudou muito o governo, tem que sentar para conversar novamente com essas pessoas, de repente ter mudado valores, né? De repente cada um pensa diferente, mas tem uma data provável para dar o pontapé para iniciar essa obra? Então, a nossa data é a assinatura do contrato. A gente está prevendo 31 de maio. Acho difícil porque com a mudanças de governo sempre tem esses 3 meses deste ano. Desse ano. 31 de maio, porque toda a parte trabalhosa já foi feita. Né? Nós estamos há 4 anos trabalhando nesse projeto. Então já está tudo prontinho para assinar o contrato. Só precisa esse fluxo burocrático que corrobore, né? E o que a gente está fazendo? A gente pediu uma reunião agora com a prefeita Juliana, o secretário de administração e o secretário de fazenda, para tirar todas as dúvidas ainda existentes em relação ao projeto. E com os 3 prefeitos conjuntamente, com os 3 secretários de cada pasta conjuntamente. Essa reunião vai acontecer a semana que vem. Desculpa, quais secretários? O de Finanças e Planejamento. Sempre são os 2 mais afetos, planejamento urbano, né? São os 2 mais afetos ao projeto, tá? Porque aí os prefeitos ficam confortáveis, ver a visão técnica, né? Porque são 2 questões. A gente teve com a secretária Magda esses dias, ela externou as preocupações que ela tem do fluxo de pagamento, quanto isso vai impactar financeiramente o município. É isso que eu ia perguntar agora. E isso são todos preocupações justas, né? Tem que ser esclarecidas para poder ser avaliadas e fazendo. O que eu posso dizer em relação a isso, eu vou citar um exemplo. O Estado de São Paulo e o município de São Paulo, que são o 2º e 3º maior orçamento do Brasil. O orçamento da cidade de São Paulo é maior do que o orçamento dos estados brasileiros, né? Então vem o primeiro Brasil, depois Estado de São Paulo e depois cidade de São Paulo. São os maiores tomadores de empréstimos dos bancos multilaterais, BID, Banco Mundial. Eles têm toda uma equipe que avaliam, evidentemente, o custo disso, equipes muito qualificadas para isso. E eles tomam, apareceu a oportunidade, eles vão e fazem os financiamentos. Por que eles fazem isso? Porque é uma forma de a gente colocar a infraestrutura hoje e financiar ela por 25 anos, em uma taxa de juro altamente subsidiada, que são a dos bancos multilaterais, né? Por isso é tão disputada a COFIEX, a reunião da COFIEX é uma briga de foice. Nós concorremos com inúmeros outros projetos que não foram aprovados, né, na comissão. Então, eu estou muito seguro em dizer assim, olha, primeiro que a gente fez um estudo para ver se cabe no bolso,
E segundo, que não tem dúvida quanto à viabilidade. E para concluir também, dizer assim, ó, o nível de endividamento de Balneário Camboriú é um nível já bom, por causa da obra da praia, de 10%, certo? O limite possibilitado pela STN, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 16%. Tá? Quando a gente considera no ano para verificação do limite de endividamento especificamente, esse de 10% de Balneário Camboriú cai para 3% ou 4%, porque ele é analisado ano a ano com o pagamento que tem que ser feito. Com o nosso projeto entrando e sendo assinado, ele sobe para em torno de 7% a 8%, de 3% para 7% a 8%, 3% a 4% para 7% a 8%, mais ou menos. Eu não tenho dúvida que, se pudesse trabalhar com nível de endividamento de 12%, é um nível extremamente confortável e é o que faz. E vou dar um exemplo do porquê. Aqui está sendo investido 120 milhões de dólares de recurso público e 220 milhões da iniciativa privada, que vão ser pagos também pela população nos próximos 35 anos. Só o retorno financeiro esperado nesse projeto, com a geração de novos empregos, com a geração, com a questão da eficiência energética que a gente vai ter, estudo feito pelo Banco Mundial, com especialistas que eles contrataram para isso, é de 292 milhões de dólares. Então veja que a valorização imobiliária, tudo isso traz um impacto na arrecadação. Então os municípios estão investindo 120, vão pagar 140, né, de juros e correções ao tempo, e eles vão ter um retorno de 290 depois. Né? Então, esse é o cálculo que nós técnicos fazemos, né? Mas eu entendo a preocupação do Bola também, quando ele fala que a gente tem que comunicar isso para a população e para os senhores que são vereadores, né? Para que entendam, tire as dúvidas, porque a decisão passa pelos senhores, a formação de opinião. Né? E essa questão de você tirar a vaga de estacionamento da frente das residências, do comércio, sempre é uma questão muito delicada, né, Bola? Você sabe que é difícil você dialogar. Em um primeiro momento, o comerciante... Do comércio, né? O comércio, principalmente. Se ele pudesse entrar com o carro dentro da loja dele, ele colocaria o carro lá. Enquanto o histórico tem mostrado que justamente é o contrário. Quando as pessoas saem às compras a pé, elas acabam entrando mais dentro das lojas do que quando elas estão de carro. Né? Como foi o enfrentamento da Avenida Atlântica com a ciclofaixa? Isso, a mesma situação. Exatamente. Os comerciantes não queriam, Brasil também. E aí a Atlântica também da Rua 15 em Curitiba, né? Da Rua 15 de novembro em Curitiba, né? Que lembra? Tiraram os carros. Nossa, foi um caos na cidade e de repente aquilo virou uma grande... Só para terminar... Estacionamento para descarga de carga e descarga, não? Tem que ter, né? Para coleta de lixo, para carga e descarga, tem que ter. Não é que vai ser permitido, é trazer um ambiente que dê prioridade ao uso da micromobilidade. Sim. Né? Mas... A última pergunta só, João. Custeio para a população. Vai ser passagem única, valor... importante também. Né, pissarras, né, nós estamos falando ali de bombinhas para navegantes, alguma coisa assim. É um custeio único para a população? Seria um valor único para tudo? Ou vai ser separado conforme a cidade que ele for? Não, o valor, nós trabalhamos o sistema troncal. O nosso sistema vai ser um tronco alimentado. A gente vai fazer só o intermunicipal, né? Oi? Não, tem aquela imagem dos três. Na realidade, a tarifa que nós estamos projetando, trabalhando financeiramente, é de R$ 5,00 para dentro de um dos sistemas e mais R$ 2,50 de integração. Né? Então, entrou em Bombinhas e desceu em Camboriú, é R$ 5,00. Se descer em Balneário Camboriú e Itajaí Navegantes, é R$ 7,50. E se descer em Pissarras, Bem Navegantes, é R$ 10. Né? Entrou no ônibus em qualquer lugar, paga 5. Entrou no ônibus em qualquer lugar, isso, pagou 5. Andou 100 metros, pagou R$5. Andou 60 quilômetros, pagou R$5. Se ele for fazer integração para outra linha, mais R$2,50. Mais R$2,50. Uma outra integração, mais R$2,50. Mais R$2,50.
né? Então, vejam, eu sou muito fã, e isso não está levado em consideração, eu estudo muito mobilidade, né? E eu sou muito fã da tarifa temporal. Nós temos que ter aqui também uma tarifa temporal. E mais, e aí entrando nas questões da tarifa zero, das questões da possibilidade social, os benefícios da legislação, né? Idosos, esse tipo de estudantes, tudo isso que tem que ser respeitado, eu entendo que fundamentalmente é nós conversarmos com as empresas. Porque as empresas, o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso sistema ele não vai ser gerenciado pelo concessionário. A gente não vai ter uma companhia de ônibus pedindo aumento nas tarifas e fazendo. Nós vamos conceder para uma instituição privada, um banco de financiamento, a gente chama isso de fundo de perequação. Todas as receitas do sistema entram dentro daquele fundo e é o fundo que paga todos os contratos que tem dentro do fundo. Ele controla a frequência, o acesso e a qualidade do sistema. Quando a gente coloca isso, vereador, se a gente trabalhar com o limite do custo, a gente pode vender passes mensais ou anuais muito mais barato do que os R$5. Esse é o exemplo de Portland, né? Que foi onde a gente foi buscar. Então lá eu tenho uma tarifa para pegar o ônibus, vamos supor, $1 para fazer um trajeto. Se eu compro por 24 horas o meu acesso, eu já vou pagar $2,50 para usar e voltar 3 vezes ou 4 vezes, já cai. Se eu compro por mês, isso já vai dar $30 por mês. Se eu compro uma tarifa anual que eles têm lá, você paga muito pouco na tarifa anual e permite mais, vereador, permite que o trabalhador ele possa usar o ônibus também no momento de lazer dele, né? Por que não eu permitir a um trabalhador que pegue um ônibus para ir visitar Bombinhas, por exemplo, com aquela tarifa mais subsidiada? Quando se faz metrô, a pessoa, vou pagar horrores. Exatamente. Né? Não vou entrar, não vou nem ver. Então, o senso comum da comunidade vai ser essa. É por isso que a pergunta, estou falando minha, mas é a pergunta da comunidade. Sim, perfeito. Será que vamos montar uma estrutura dessa, tão bonita, tão agiliza muito a nossa ida e vinda, mas qual é o preço? Será que o custeio vai ser muito caro? Né? Então, assim, ele para muito com essas tarifas de pé, tá? Agora, eu acho que porque o que custa caro no transporte coletivo, vereador, não é o passageiro transportado, é o banco que está vazio do lado. É o banco vazio que custa caro, o passageiro não custa. Então, eu andar com meus 50 lugares sentados no ônibus, eu estou diluindo aquele custo por 50. Se eu andar com o mesmo ônibus com 10 pessoas sentadas dentro dele, eu estou diluindo só por 10, a passagem fica bem mais cara, né? Então, eu tenho que ter atratividade dentro do sistema. Obrigado, João. Bom, eu tenho algumas, assim, mais comentários, né? Eu já conheci o projeto, como eu falei, eu fiz parte da comissão que integrou a discussão representando a Câmara de Vereadores, e eu não tenho dúvida, como falou o João, de que a gente precisa ter uma discussão séria e tomar decisões políticas que muitas vezes não são fáceis. O vereador Mazinho citou muito bem a ciclofaixa da Avenida Atlântica, que para mim foi um dos maiores avanços que nós tivemos nos últimos anos, a nível de mobilidade, perturbação do sossego que acontecia na madrugada, qualidade de vida para a população, e é nesse ponto que eu entro. Essas decisões políticas precisam ser tomadas para garantir a qualidade de vida que nós temos para as próximas 3 décadas. Porque a mobilidade e o morador, ele já sente como isso tem influenciado o dia a dia dele. Eu recebi mensagens, por exemplo, na última sexta-feira, que Balneário Camboriú estava completamente parada no trânsito. As pessoas me perguntando o que tinha acontecido, se era o evento de beach tênis no Pontal Norte, se era algum acidente, porque as principais vias estavam completamente paradas quinta e sexta-feira. Então, Balneário Camboriú, ela aproveitou esse consórcio, que é com uma taxa de juros reduzidíssima comparado a outros tipos de financiamento, para fazer obras que a gestão antiga entendia serem prioritárias a nível de mobilidade. Se me permite só uma parte, vereador, eu vou fazer assim. Esse projeto, ele não tinha o apoio da gestão antiga, tá? Eles também tinham a visão
que não eram as obras prioritárias do município. Eles só foram aprovados por insistência do Banco Mundial, porque os técnicos e especialistas do Banco Mundial disseram, olha, vocês têm que seguir esse caminho, senão vocês vão fazer. Mas a gente teve muita resistência da área técnica também. O projeto aqui na casa demorou a tramitação, teve que trazer aqui o João para explicar para os vereadores, porque os valores de Balneário surpreendiam, né? Balneário Camboriú responsável por 52% todo o financiamento, justamente porque a gente ia aproveitar para fazer essas obras consideradas aqui necessárias para a nossa cidade. Eu votei contrário, um exemplo, a empréstimos que o governo municipal contraiu com taxa de juros que eram, eu citei o Promobis como exemplo, que o problema não era pegar um empréstimo, o problema era pegar um empréstimo com o Banco do Brasil a valores exorbitantes, a taxa de juros de mercado. Então esse é um consórcio de municípios, é um consórcio pioneiro no que faz a nível de intermunicipalidade, e essa questão de ter o fundo garantidor do sistema tem diversas realidades. Hoje, alguns municípios, principalmente no litoral do Rio de Janeiro, eles tratam de fundo garantidor dos royalties de petróleo. Aqui a gente tem algo que a gente pode fazer para o transporte coletivo para garantir essa qualidade de vida. Fundamental, Exato. Breda. Isso que o senhor tocou é fundamental, porque o fundo de mobilidade é que vai permitir... O que nós estamos fazendo aqui? Na realidade, nós estamos ofertando um subsídio público antecipado ao sistema. Esses investimentos públicos, ele desonera o concessionário de fazê-los, e aí por isso que ele pode ser aplicado. Então, é o subsídio que todo município tem que dar ao sistema. Exato. E o que eu pergunto agora, João, que interessa mais, a gente pegou esse prazo que você deu da assinatura do contrato de 31 de maio de 2025. São 6 etapas o projeto como um todo, a gente já está na 4ª, avançou bastante. Você acredita realmente que a gente consegue assinar ainda no primeiro semestre esse contrato? Assim, vai depender muito das decisões políticas, por isso nós teremos essa reunião com os prefeitos e com os secretários na semana que vem. Dos 3 municípios. Dos três municípios. Porque eles precisam priorizar isso dentro das administrações. Porque é trabalhoso, não é o consórcio que faz, porque cada município tem que fazer o seu pedido de verificação de limite, e a gente sente que precisa ter uma priorização. Se os prefeitos saírem dessa reunião da semana que vem convencidos e dizer, não, eu quero, nós vamos tirar isso do papel, a gente tem uma boa chance, não digo 31 de maio, porque a gente perdeu um tempinho aqui no começo do ano, mas até 30 de junho, julho, que não faz diferença significativa. Agora, se os prefeitos entenderem que não, vamos tocar mais devagar o projeto, vamos ver o que vai acontecer, aí, né, pode se arrastar um pouquinho mais. Mas é uma decisão política, financeira, e é legítima, tá? Tem uma data para iniciar, porque é legítima. Nós técnicos, nós queríamos começar amanhã, mas a gente entende que tem todo um entendimento político que tem que ser feito, né? E o prefeito está ali não só para ver o lado técnico, mas também para ver como é que ele traduz isso. Né? Exato. Os outros municípios não têm financiamento lá para fazer o túnel, isso? Sem qualquer um dos municípios. Não, o financiamento depende dos 3 municípios. Se Itajaí disser eu não quero, não tem financiamento. Se Balneário disser eu não quero, Itajaí, Balneário e Navegantes. Que mudaram o governo. Oi? São os que mudaram o governo. Não, o LIBA permaneceu, de Navegantes é o mesmo. Na semana passada, João, o Samir veio, que era de Itajaí, do governo municipal, e veio aqui na Câmara de Vereadores para falar sobre o Tarifa Zero aqui também na comissão. Fica como sugestão. Eu acho que era importante também chamar a autarquia de trânsito, que hoje é o comandante Evaldo, ou o Samir também para participar das reuniões. A decisão é política, vai ser da prefeita e vice-prefeito. Mas eu vi divergências, assim, alguns pensamentos pelo que o senhor está explicando hoje e o que o Samir nos passou na semana passada. Prefeito, eu acho que eles participam, desculpe, eu falei a reunião, mas eles criaram uma conjunta, estava lá a Fundação de Trânsito presente na definição do traçado, e eles chegaram a um consenso.
A grande divergência é em relação a esse projeto aqui do Caminhos do Mar, que eles são analisados. Divergência no que isso, o senhor falou, que ele falou isso, de pensamento. De pensamento, exato. Então, a gente vai sentar na próxima semana para verificar. Porque o que eles me perguntaram, João, é possível fazer mudanças? Desde que aprovadas pelo banco. Isso. Tem dois tipos de mudança. Uma que o banco, se não mudar o teor daquilo que foi apresentado, o banco autoriza de uma forma, pouco tempo. Agora, se mudar a perspectiva do empréstimo, nós não queremos mais fazer o Caminhos do Mar, e nós queremos fazer 12 pontes vou dar um exemplo, com o mesmo recurso fazer 12 pontes entre Itajaí e Balneário. Aí vai depender, aí é uma mudança drástica no projeto. Vai ter que passar de novo pela aprovação do banco e tal. Não digo que não possa ser feito, só que estende o prazo do projeto. Então, nós vamos conversar com eles a semana para ver o que eles querem mudar, e o Banco Mundial já marcou a próxima missão deles, que vai ser em maio aqui. E nesta missão, eles vão, o que ficou combinado com eles, que eles vão apresentar as sugestões de mudança para o banco, para ver se eles... como é essa aprovação, se é rápido ou lento. Inclusive, João, o diretor de trânsito, Samir, ele mencionou aqui na semana passada, quando a gente questionou, né, alguns encaminhamentos, que, de acordo com o Promobis, eles planejam, a partir desse ano, fazer períodos de teste de faixa nas principais avenidas de Balneário Camboriú, porque isso já está previsto no Promobis. Tá. Então, isso é muito legal. Eu acho assim, tecnicamente, a gente não tem muita dificuldade do convencimento, né? É só aquilo que o Bola falou, é que tem que traduzir isso para os anseios da população, porque às vezes não são só... Às vezes a gente, como técnico, a gente acha uma solução de longo prazo, mas que no curto e no médio prazo impactam a população de uma maneira significativa. E a gente tem que avaliar. Nós, como técnicos, a gente traz as soluções. Agora, a parte política é justamente fazer essa avaliação, né? A gente deu o nosso tempo, queria te agradecer novamente e te passar para as considerações finais. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. É sempre uma satisfação estar aqui. Eu queria passar um número que eu não tenho ele preciso, mas que foi muito legal. Esse processo passou pela aprovação. Na realidade, nós precisávamos aprovar a operação de crédito nas 3 câmaras, mas nós fizemos questão de aprovar nas 11 câmaras, submeter a apreciação das 11 câmaras de vereadores, porque nós entendemos que para um projeto desse funcionar e o resultado ser um sucesso lá na frente, é preciso ter o engajamento da população no projeto. E são os vereadores o elo para fazer esse engajamento com a população. Cada um dos senhores representa um segmento da população, que confia no discernimento dos senhores para fazer. Então, é muito importante que os senhores estejam convencidos de que é bom, ou não estejam convencidos que é bom, para orientar a população. Então, nós passamos nas 11 câmaras, vereador. E dessas 11 câmaras, o resultado, então, fazendo assim uma média de 15 vereadores por câmara, foram mais de 160 vereadores que a gente conversou. E desses 60, nós não tivemos 10% dos vereadores que acabaram votando contra o projeto. Algumas abstenções e menos de 16, eu acho que votaram contra dos 160. Independentemente, porque a gente sabe que às vezes as decisões dos vereadores também são políticas, né? Às vezes... eu tive casos que o vereador disse, não, eu gosto muito do teu projeto, mas vou ter que votar contra, entende? Mas acontece, a gente entende, né? É uma situação política que ele tinha que cumprir ali. E aí o que infelizmente acontece. Mas a boa notícia, então, eu concluo dizendo isso, que eu já sinto que existe um interesse da base da comunidade representada pelos vereadores, que é um projeto interessante para toda a região. Tomara que dê certo e que eu possa, daqui a... importante, a partir da assinatura, todas as obras estarão concluídas, inclusive o túnel, em 7 anos. Esse é o prazo que nós temos para execução. Então, 7 anos, eu estou com 60, 67, eu ainda quero aproveitar e andar de ônibus. Inaugurar, né, João? Inaugurar. Tá bom? Então, Obrigado, queria te agradecer novamente pela disponibilidade. A gente tem na pauta da próxima reunião, segunda-feira, dia 7 de abril, a senhora Magda B., secretária da Fazenda, para apresentar o planejamento financeiro do transporte coletivo em Balneário Camboriú. E declaro encerradas às 17h04.